E aí, rapaziada, se vocês tivessem um canal, como que vocês começariam esse vídeo? Como você faria um pós-jogo de Juventude 2, Corinthians 0? Sejam bem sinceros, como que daria pra fazer um vídeo desse sem ficar puto? Sem querer entrar dentro de campo e bater em todo mundo? Difícil, né? Acho difícil. A gente podia fazer uma análise tática, pegar o SofaScore aqui, falar de tudo, mas, mano, a gente viu em campo o que aconteceu. Vamos falar a verdade. Vamos lá. Acabou de acabar, né? Corinthians, na verdade, Juventude 2 e Corinthians 0, não foi nem Corinthians 0 e Juventude 2, né? Graças a Deus, pelo menos essa humilhação a gente não passou em casa, né? Apesar de que o outro jogo em casa também não foi nada bem. E mantenho o que eu falo. As primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro são as essenciais para a gente saber qual vai ser a nossa luta. E a princípio a nossa luta é para não ficar em último. Tá? Ah, mas foi só 2 rodadas. Vamos lá, vamos pegar o contexto de tudo. Tá? Primeiro, o Corinthians teve um bom início de jogo, tá? Não vou negar. Estava gostando do início do Corinthians, estava gostando da duplinha Garro e Coronado, mas essa duplinha Garro e Coronado conseguiu dar um gás no Corinthians nos primeiros 15 minutos. Depois disso, o Corinthians murchou. Parece que eles pegaram e falaram, pô, é contra o Juventude, a gente pode fazer o que a gente quiser, que qualquer hora a gente vai fazer gol. Sempre tem essa merda. Mas vamos lá. Depois disso, o Juventude igualou o jogo e os dois times começaram a jogar mal. Ficou o primeiro tempo inteiro assim. Poucas vezes eu vi o goleiro trabalhar, se é que eu vi. Acho que eu vi uma vez o Cássio ou outra indo ali pro lado e o ataque do Corinthians sendo ineficiente, tirando os primeiros 15 minutos. Depois disso, início do segundo tempo, e o nosso atacante, camisa 9, né? Me perde um gol, ele e o goleiro. Vamos lá, Yuri Alberto, vem cá. É sério que quando tá você e o goleiro, sozinho, você não sabe o que fazer? Tipo, o seu estilo de fazer gol é o seguinte, você pega uma bola que sobrou, você fecha o olho e chuta pro gol? Mas na hora que tá você e o goleiro, você não sabe o que um camisa 9 tem que fazer. Você não consegue tirar a bola do goleiro. Você não consegue dar uma cavada. Você não consegue fazer... Ou pior, você desaprendeu, porque você conseguia fazer isso. Você era um cara que encontrava meios de fazer gol. Mas de um ano pra cá, pouco mais de um ano, parece que você perdeu essa essência. Parece que você desaprendeu, parece que suas pernas não te obedecem, ou parece que você parou de pensar. Não tem como, cara. Não tem como você parar na frente do goleiro e chutar em cima dele. E esperar que a bola vai passar por ele por meio de ele ser um fantasma. Impossível. Impossível. Aí quem não faz, toma. Quem não faz, toma. E o que aconteceu? O cara chutou praticamente da lateral. Não estava tão longe na lateral, mas não estava de frente com a área. Não era um chute de frente. Não, ele chutou de uma ponta para outra. Certo? Ele estava numa ponta da área e chutou do outro lado. Ou seja, ainda foi mais tempo para se pensar lá no lado direito da defesa. E o Cássio aceitou. Então vamos lá. Temos alguns vilões na noite de hoje. O Cássio é o maior deles. Aí eu te pergunto, o que está faltando para colocar o Cássio no banco? O que está faltando? O que custa dar algum... que custa tirar um pouco do peso do próprio Cássio? Será que ele vai morrer se ele ficar um pouco no banco? Será que ele vai falar com os outros jogadores para eles pararem de jogar bola? Se ele ficar um pouco no banco? Será que esse é o medo? Eu duvido que seja esse. Eu acho que é muito respeito ali e por isso que ele continua sendo titular, não importa o técnico que chega. E vamos falar do técnico mais tarde. Valeu? Mas ali, já não tá meio que na cara que precisa dar uma rodagem pro Carlos? Pô, coloca o cara 5 jogos, 10 jogos. Vamos pensar o seguinte, se não fosse esse rodízio de goleiro, o Cássio sequer seria jogador do Corinthians hoje, porque ele entrou numa falha do Júlio César, que tinha acabado de ser campeão brasileiro com a gente em 2011. Inclusive um dos jogos ele quebrou o dedo e continuou em campo. Só que existia uma desconfiança por cima do Júlio César. E na hora que ele falhou, o Tite pensou, pô, vou dar uma chance pro Cássio e de lá o Cássio não saiu mais.
Será que é esse o medo do Carlos Miguel não sair mais? Se for, qual é o problema? É perder o Cássio? Ninguém quer ser o presidente que perde o Cássio para outro clube? Primeiro, não acho que o Cássio vai sair. Segundo, se o Cássio for pro banco e ficar puto querer sair, irmão, tá meio que na cara que ele tá sentando em cima da idolatria. Ao invés de tentar trabalhar e pegar a chance que vier para ele de volta. O Cássio já foi banco antes. E quando ele foi banco pro Walter, ele voltou melhor. O Cássio não é o mesmo de 2012, o Cássio não é o mesmo de 2017, o Cássio não é o mesmo de 2018. Faz tempo. 2018 já fazem 6 anos. A gente precisa colocar a cabeça no lugar. Pô, amo o Cássio de paixão. Amo o Cássio, amo o Marcelinho, amo uma porrada, amo o Ronaldo. Mas o Corinthians vem em primeiro lugar. A gente não pode colocar eles acima. O Marcelinho teve seu momento, acabou tendo que sair. O Cássio uma hora vai ter que sair. E uma hora o goleiro de reserva dele vai ter que jogar. Tá certo? Então eu acho que devia dar umas chances pro Carlos Miguel. Se continuar na mesma coisa, paciência, volta o Cássio. Mas hoje foi um demonstrativo de que o Cássio não é a mesma pessoa. O segundo gol foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi o Cássio. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi o Cássio fazendo. O primeiro gol foi uma falta de impulsão absurda. Que um goleiro como o Cássio, com as defesas que o Cássio já fez, jamais tomaria isso há uns anos atrás. Mas hoje tomou. Então, se o próprio Cássio reconhece que se a barra é alta porque ele mesmo colocou, então ele está abaixo dessa barra. A gente precisa ver se o outro goleiro não está nessa barra que ele estava antigamente. Não vai doer colocar o Cássio um pouco na reserva. E é até bom para ele, para a imagem dele, para tirar esse negócio do torcedor tá batendo nele o tempo inteiro. Porque eu tô aqui só criticando o goleiro Cássio. Vai ter gente xingando ele, vai ter gente mandando ele tomar no cu, vai ter gente falando mal da merda da família dele, vai ter um monte de coisa dessa. Então preserva, irmão. Vamos lá. 1-0 pros caras, depois teve aquela bizarrice do Cássio e a gente levou o gol, tanto o Cássio quanto o Félix tava morrendo, meu, que time disperso. Os caras parecem que desaprendeu a jogar bola, tem que entrar em campo, irmão, como se fosse o último jogo da sua vida. E é muito bonito quando a gente ganha, entra um discurso do Paulinho, ai meu Deus, olha como ele é necessário. Tá ligado? Mas não é assim que funciona não, mano. Beleza. Com a gente já perder... Na verdade, ó, no intervalo de jogo, a comissão técnica achou por bem mudar o esquema de jogo. Tirou um atacante para colocar um meia e jogar no 4-4-2, com o Igor Coronado um pouquinho mais para a esquerda, do meio para frente, certo? Acabou com aquele negócio dos pontas, atacando pra caramba. Até porque o Wesley não tava bem hoje. Nem o Romero. E o Yuri Alberto não precisa nem falar. Só que aí... Para fazer isso entrou o Maicon. Quando a gente já estava perdendo, entrou o Mosquito. Continuando perdendo, porque é óbvio, com o Maicon e o Mosquito em campo, quando que a gente vai virar um jogo? Aí entrou o Pedro Raul, entrou o Paulinho, entrou o Fausto Vera. Vocês estão percebendo o que eu estou falando aqui? Olha a defasagem de elenco que o Corinthians tem. O Corinthians não tem elenco para mudar jogo. Que o máximo que eu ia ainda mais... Pior ainda, né? Porque a gente ainda tinha o Pedro Henrique, né? O loirinho, no banco de reserva, ele sequer entrou. A comissão técnica achou por bem colocar o Mosquito. Vamos lá. Vamos falar sobre cada uma dessas substituições. Uma. O que o Maicon e o Paulinho agregam em campo? Sinceramente, ó, nada. O Maicon ainda saiu machucado porque ele só machuca. O Paulinho tá idoso. Tá? Ele é uma nulidade em campo, ele não marca, ele fica mais da banheira, ele ficou mais na banheira do que o Pedro Raul. O Pedro Raul precisou entrar mesmo. O Yuri Alberto perdeu um gol na cara. Gol que atacante, camisa 9, não pode perder. Na verdade, se você for um meia, um volante, você já não pode perder. Agora, camisa 9, ver goleiro frente a frente e não saber o que fazer, irmão, ó, desculpa, pra mim você vai pro banco, Yuri Alberto. Pra mim você era banco amanhã, Pedro Raul titular.
E não é lá essas coisas, hein? Não é lá essas coisas. Não tô nem falando que o Pedro Raul é uma das maiores maravilhas. Mas aí, cadê o Pedro Henrique? Cadê? Cadê o Pedro Henrique? Jura que nos treinamentos você achou que a melhor escolha era colocar o Mosquito? Vamos lá, o auge do Mosquito já foi faz tempo. O auge do Mosquito foi uns 4 anos atrás. Foi na época do Andrei Sanches. Né? Mosquito hoje não agrega em nada. Tá, o pessoal falando, porque tá procurando um time pra ele. Meu, você vê como é dificultoso achar um time pra esse cara. Difícil. Ele não serve pro Corinthians e não serve pra outros times também. Inacreditável. Já falamos de 3. Pedro Raul, nem culpo ele. Poucas chances ele teve, uma única chance que ele teve, ele deu uma cabeçada, o goleiro defendeu. Pô, mérito do goleiro ali. Não tô falando igual do Yuri Alberto. Tô falando mérito do goleiro no do Pedro Raul. Aí agora, titulares. O Fagner. Já falei do Cássio. Mas o Fagner. Fagner é banco. Banco! Mas e se o Mateuzinho for mal? Meu irmão, se ele for mal, paciência com ele. Tem que dar um jogo pra ele pra ver se ele vai bem ou não. Agora o Fagner é uma nulidade. A outra lateral, Hugo, é outra pereba. Outra pereba. Ranieri, o único que salva. O único que joga bem sempre. Félix Torres caiu, tá abaixo. A zaga do Corinthians tá uma mãe. E o ataque do Corinthians tá uma unidade. No final, é sempre a mesma conversa. A zaga tá mal e o ataque não cria nada. Você não vê o goleiro dos caras trabalhando nunca. Nunca. Sabe quando que a gente consegue fazer um jogo mais ou menos? Quando tá com um a mais. Foi assim contra o Londrina, foi assim contra aquele time do Paraguai. Aí precisa levar essas coisas em consideração, e parece que eu tô sendo pessimista toda vez que eu faço a ressalva. Pô, no jogo contra o do Paraguai eu falei, o time melhorou quando tava com um a mais. E foi isso. Era exatamente isso. Agora, mesmo quando tá com um a mais contra o Atlético Mineiro, nós não conseguimos fazer muita coisa. Tem muita coisa errada aí. O Corinthians não consegue criar e tem 2 meios de criação ditos bons, que é o Garro e o Coronado. E eles juntos hoje, claro, foi o primeiro jogo. Tá certo? Ninguém esperava que, por exemplo, se sai o gol do Yuri Alberto ali no começo do segundo tempo, o jogo era outro. Eles não iam ter a capacidade de fazer aqueles 2 gols logo de cara. O maluco que tá perdendo de 1-0 não arrisca aquele chute do lado de campo. Porque ele não pegou de frente. Isso que me pega, tá ligado? Se tivesse pegado de frente e feito gol, ainda beleza, mas foi na ponta da área, mano. Era um lugar, ali é lugar de cruzamento. Existe um motivo pra pouca gente arriscar chute dali. Mas enfim. Cara, é isso, tá ligado? Querendo ou não, a formação que o Corinthians precisa, no segundo tempo até que aconteceu. E foi logo no começo do segundo tempo que o Corinthians levou essa pecada que levou, certo? Mas, na minha opinião, o 4-4-2 ainda é a formação ideal para o Corinthians. O Wesley Romero que brigue pela direita, o Coronado vai para a esquerda. E acabou. Fica Coronado e Garro armando. E se não der certo? Aí é paciência, aí vai ter que achar outra solução. Mas do jeito que tá, no 4-3-3 o tempo inteiro, não dá. O que a gente precisa é... Quem é o segundo volante desse time? A gente sabe. Uma hora é o Maicon, não vai ser mais, porque provavelmente machucou o joelho, provavelmente vai ficar fora um tempão. Uma hora é o Fausto Vera, é um argentino de merda. Uma hora é o Paulinho, que é um absurdo ele tá com o contrato sendo renovado. Aí, irmão, se o Corinthians não pegar e resolver essas paradas do elenco, é mais um ano brigando contra o rebaixamento e esse ano cai. Esse ano cai. Presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Ou a gente abre o olho agora, que teve 6 pontos de disputa e ganhamos 1, ou a gente vai cair. Alarmista, não sei o quê. Torcedor do Santos que foi alarmista logo na primeira rodada, tava certo. A porra do time não abriu a porra do olho e caíram.
Nós que não fica esperto, não. Valeu?